Oi pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo aí da aula de exercícios. Como sempre, vale a pena, né, antes de você ver a solução, dar uma pensada, né, acompanhar aí a aula sempre com caderno, com lápis, com borracha, né, e tentar resolver os exercícios antes de ver a solução. Então vamos lá, a gente tem no quinto problema, determine o valor de B, né, de Bzinho, no conjunto Bzão, né, que é composto por todo número real que é maior ou igual a B, tá bom? De modo que a função f do conjunto dos reais no conjunto Bzão, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 6, seja uma função sobrejetora. E aí, confuso, né? Estranho? Olha lá, dá uma pausa, né? Tenta pensar, tenta decifrar aí cada item aí desse enunciado. Bom, vou começar aqui a minha proposta de solução. Primeiro, né, ele diz que a função é sobrejetora. Poxa, sobrejetora? O que é isso mesmo, né? Resumindo, uma função é dita sobrejetora quando o seu contradomínio coincide com a sua imagem. Então, olha só, o conjunto B é o contradomínio, que ele diz que a função é uma função de R em B. Quer dizer, R é o domínio, B é o contradomínio. Então, B tem que ser igual à imagem da função f. Tá? Se B for igual à imagem da função f, beleza, né? A gente tem uma função sobrejetora. Então, tudo se reduz, pessoal, a descobrir quem é a imagem dessa função do segundo grau, dessa função quadrática. O que não é difícil, né? A função, a representação gráfica dela é uma parábola com concavidade para cima, e aí você repara, né? Repara o seguinte, aqui ó, corta aqui o eixo y no ponto 6, né? Você repara que a imagem, ela é o conjunto de todos esses valores a partir aqui do y do vértice. Então, a menor imagem que essa função assume é o valor mínimo da função, que é o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, esse é o valor mínimo, né? A partir daí, a função pode assumir qualquer valor possível. Então, o que a gente precisa, né? A gente precisa que esse conjunto B defina, né, todos os valores acima aqui do y do vértice. Ou seja, esse Bzinho aqui, ele tem que ser exatamente igual ao y do vértice. É isso que a gente precisa descobrir, tá bom? Então vamos lá. O y do vértice, que é o valor mínimo da nossa função, menos delta sobre 4a, você vai encontrar fácil aí, né? Lembrando das fórmulas de função quadrática aí que a gente viu. Então você vai fazer b ao quadrado, né? B ao quadrado menos 4 ao quadrado, né? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso sobre 4a, só jogar aí na fórmula. Vamos ver. Ficou aqui do lado de fora o menos, né? Menos 4 ao quadrado, 16. 16 menos 4 vezes 1 vezes 6 é 24, né? Tudo isso dividido aqui por 4 vezes a, 4. Vamos lá, vamos ver. Ficou 16 menos 24, 16 menos 24 dá menos 8. Menos 8, quando você dividir por 4, vai dar menos 2, né? Deu menos 2, então. Ah, mas com esse menos aqui de fora, né, fica 2 positivo, né? Vê se não deu 2 positivo. O que isso quer dizer pra gente, né? Quer dizer que essa função assume todos os valores, né, do 2 em diante. Todos os valores do 2 em diante. Então, o y, né, ele tem que ser sempre maior ou igual a 2. Então, esse bzinho aqui vai ser 2. Né? Então, a gente conseguiu aí, resolvemos o problema. O b vai ser 2, vai ser o valor mínimo da função, né? Vai ser o y do vértice. Certinho? Entendido essa ideia, né? Bom, espero que sim, né? Se você não entendeu, se você não entendeu, né, sugiro que você veja um pouquinho mais devagar, né, relembre aí as aulas tanto de função quadrática, né, que a gente viu mais para trás, vocês têm os vídeos gravados, e tanto também a ideia de função sobrejetora, né, que vocês têm aí no caderno. Bom, pessoal, vamos lá, né? Sexto problema, vou sair aqui da frente, né, para você poder enxergar o enunciado. O enunciado diz o seguinte, vamos lá, vamos ler junto. Determine o maior valor de A no conjunto Azão, né, que tem os números reais, tais que x é menor ou igual a A, de modo que a função f do conjunto A no conjunto dos reais, definida por essa expressão, né, f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 4, seja uma função injetora. Então, entreguei o problema aí para vocês, né, agora é tarefa sua resolver. Bom,
Vamos ver, injetora, o que significa essa ideia mesmo de função injetora, né? Ou função injetora? Função injetora diz o seguinte, que a função ela não tem dois valores distintos com a mesma imagem, tá? Não existem dois valores distintos com a mesma imagem. Se você tiver, vamos lá, se você tiver f de x1 igual a f de x2, você pode ter certeza, né, que x1 e x2 é a mesma coisa, x1 e x2 são iguais, tá bom? Essa é a ideia da função injetiva. Não existem dois valores distintos com a mesma imagem pela função f. Essa é a ideia. Vamos lá, né? Vamos pensar aqui. F de x, de novo, né, é uma função do segundo grau, tá? Então você pode, né, pensar na função do segundo grau assim. Lembra, né, que a gente viu, aí a gente estudou nas últimas aulas a função quadrática, a gente viu que a função quadrática ela não é uma função injetora, né? Ela não é uma função injetora pelo seguinte, né? Tem um monte de valores aqui, ó, que tem a mesma imagem, tá vendo? Olha só, esses dois pontinhos têm a mesma imagem, esses dois pontinhos têm a mesma imagem, então ela fura, né? Ela fura aqui essa regra, tá? A não ser que você trace aqui uma reta perpendicular, né? Passando aqui pelo vértice, ou seja, a não ser que você trace aqui o eixo de simetria da parábola, e aí acontece o seguinte, você divide seu gráfico em duas metades, e aí cada pedacinho, aí sim é uma função, injetora, tá bom? Cada pedacinho é uma função injetora. Lembra que quando a gente falou de função injetora, eu falei o seguinte para vocês, né? Como é que você sabe que uma função... Aliás, como é que você sabe que um gráfico é função? É só você desenhar linhas verticais, né? Se alguma linha vertical cruzar a função, cruzar o gráfico em mais do que um ponto, não é função, tá bom? Se cruzar, se houver alguma linha vertical cruzando o desenho em 2 pontos ou mais, não é função, tá bom? E como é que eu sei que uma função é injetora? No lugar de desenhar linhas verticais, você desenha linhas horizontais, tá bom? Se alguma linha horizontal cruzar o gráfico em mais do que um ponto, não é função injetora. Mas se você olhar só para a metade lá da esquerda ou a metade daqui da direita do gráfico, né? Se você cortar o seu gráfico ao meio, aí sim, né? Cada linha horizontal que você desenhar só vai cortar, né? Só vai cortar cada metade aqui em um pontinho. Então, cada metade pode ser pensada como uma função injetora. Bom, mas para isso, a gente vai precisar limitar o domínio. Como é que você vai limitar o domínio, né? Você vai olhar para a abscissa aqui desse ponto, que é menos b sobre a, tá bom? Você vai olhar para a abscissa. Por exemplo, suponha que a abscissa é 5, né? Nem é isso, né? Mas é só para dar um exemplo. Então, para x menor ou igual a 5, a função é injetiva, se o x sempre for menor ou igual a 5. Ou então, se o x sempre for maior ou igual a 5, beleza, a função é injetiva também. Bom? Então, essas são as duas possibilidades. Vamos dar uma olhadinha aqui no que ele está dizendo, né? Ele está querendo que o x seja sempre menor do que um número fixo. Poxa, se o x é sempre menor do que um número fixo, ele está preocupado, né, com esse pedacinho. Ele está querendo, né, vou até riscar aqui essa parte, ele está querendo que a gente considere só a metade decrescente aqui da nossa função f, tá bom? Onde o x vai ser sempre menor do que esse valor fixo, que é o x do vértice. Então eu só preciso calcular quem é o x do vértice agora, né? Não tem mistério, x do vértice menos b sobre 2a vai ficar menos 3 sobre 2, né? Você vai fazer essa conta aí e vai achar sobre 2a, né? Desculpa, 2a. Vai ficar então 3 sobre 4, tá bom? 3 sobre 4 então é a resposta, né? Esse a aqui é igual a 3 quartos. Se eu pego o x menor ou igual a 3 quartos, eu vou pegar só a primeira metade aqui do gráfico. Nessa primeira metade do gráfico, a função certamente ela é injetora. Então está resolvido aí o nosso problema. Marca aí, né? Se fosse de opção, marca aí a opção 3 quartos, né? E é isso, pessoal. Certinho? Então, espero que tenha dado aí para relembrar, né, as características da função injetora e da função sobrejetora, né? Então, relembrando, função sobrejetora, imagem coincide com contradomínio, e função injetora, valores diferentes, né? Valores diferentes
têm imagens diferentes, né? Ou seja, se dois valores têm a mesma imagem, é porque esses valores certamente são iguais, tá bom? E é isso, né? E lembrando também que tem aquela outra classificação que é a classificação de função bijetora. Uma função ela é dita bijetora quando ela é simultaneamente injetora e sobrejetora, tá bom? A gente viu isso aí ainda nas aulas presenciais, né? E pessoal, é isso, né? A gente volta aí com o quarto vídeo falando de mais alguns exercícios. Até lá!